Sustentabilidade das compras públicas é o tema da entrevista da semana. Para falar sobre o assunto, convidamos a consultora técnica do TCE Ceará, Meire Mesquita, para explicar as principais regras e práticas envolvendo o conceito de sustentabilidade em licitações e contratos no setor público. Meire, seja bem-vinda ao Acontece TV. Qual o objetivo dos governos ao aplicar princípios de sustentabilidade nas suas compras e aquisições? Olá, Carol. Primeiro, obrigada pela oportunidade, uma satisfação estar participando aqui do Acontece TV. Bom, eu penso que a inserção da sustentabilidade nas contratações públicas tem como grande objetivo o fomento à produção de bens e serviços com essas características sustentáveis. O poder público é um consumidor de grande porte. As contratações públicas abarcam entre 10% e 20% do nosso produto interno bruto. Então, na hora que o poder público opta por contratar bens ou serviços com características sustentáveis, ele tanto demonstra uma preocupação da gestão com essas características, com essa questão da sustentabilidade, quanto ele demonstra a existência de um mercado consumidor relevante para esses bens e para esses serviços. Então, ele acaba incentivando que sejam produzidos bens com essas características, com a observância da sustentabilidade. E como aplicar na prática esses princípios de sustentabilidade? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é que a sustentabilidade não tem só o viés ambiental. Temos um tripé de sustentabilidade. Então, a gente tem o viés ambiental, que é o mais falado, mas a gente também tem o viés econômico e o viés social. Então, aplicar a sustentabilidade nos editais de licitação pode ser desde a compra de bens de reflorestamento, pode ser na preocupação com contratação com pessoas com deficiência, pode ser na questão de micro e pequenas empresas. Então, para inserir a questão da sustentabilidade, há uma multiplicidade de formas. Igualmente, existem diferentes momentos em que isso pode ocorrer. Pode ser, e é a forma mais comumente utilizada, na especificação técnica do objeto, quando o gestor licitante diz efetivamente o que ele pretende adquirir, o que ele pretende contratar e coloca esse viés sustentável. Pode ser na questão da qualificação técnica, pode ser nas certificações como uma forma de classificação, ou seja, a sustentabilidade não tem uma forma específica, né, na licitação. Ela pode ser feita de diferentes formas, diferentes momentos. Só é importante que o gestor licitante esteja atento à necessidade de motivar, de deixar claro por que ele está optando por essa forma e como isso está sendo feito, se há mercado produtor apto a ofertar esse bem, esse serviço. No âmbito dos tribunais de contas, já existe jurisprudência, por exemplo, com relação a compras sustentáveis? Essa questão da sustentabilidade dentro das licitações é razoavelmente nova. Ela tem aproximadamente 10 anos dentro da lei de licitações. Então, agora que ela está sendo efetivamente aplicada pelos gestores. Sendo assim, os tribunais de contas, como os demais órgãos de controle, estão sendo cada vez mais confrontados com essa questão. O TCU, por exemplo, tem já diferentes decisões sobre esse ponto, sobre como fazer coexistir a sustentabilidade com a economicidade, com a seleção da proposta mais vantajosa, como isso pode ser previsto nos editais, até onde o gestor pode ir. Além disso, é importante também ressaltar que não só os tribunais de contas, mas os diferentes órgãos também, quanto gestores, dentro das suas licitações, também estão atentos a essa questão. Então, hoje estão sendo editadas diferentes apostilas, manuais, dentro dos próprios órgãos tratando disso, como o STJ já tem uma diretriz, como a CGU, como o TRF da Terceira Região, como o próprio TCE também já tem essa diretriz de observar a sustentabilidade nas suas próprias licitações. Então, não apenas na jurisprudência, mas também dentro dos órgãos, como gestores, como administração pública, essa questão da sustentabilidade está sendo observada sim. Você poderia citar algum estudo ou pesquisa que realizou envolvendo esse assunto? Bom, e além do curso do IPC, que foi uma grande experiência, antes disso também parceria com a professora Simone Aguiar, publicando alguns trabalhos no Congresso Internacional sobre Sustentabilidade, no encontro de pós-graduação da Unifor. Então, é um trabalho que a gente está formando, um trabalho feliz, que graças a Deus está sendo bem sucedido. Muito obrigada pela sua participação no Acontece TV, Meire. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também
Instituto Plácido Castelo promove webinar sobre contabilidade gerencial pública.